Pois é, estamos de volta com o programa TV Mar News. Antes de trazer o repórter Fernando Palmeira, quero registrar aqui a presença já no estúdio da gastroenterologista doutora Marta Braga, que vai nos explicar daqui a pouco detalhes, né, sobre a doença celíaca, né, a população celíaca. Vamos daqui a pouco conversar a respeito desse assunto. Você conhece, você sabe o que pode e o que não pode, quais são os erros cometidos, quais são os mitos. Tudo isso nós vamos esclarecer daqui a pouco com a participação dela aqui no estúdio. Mas antes, eu quero ir ao repórter Fernando Palmeira, nesta primeira participação aqui ao vivo durante a semana. Mês de maio começando, Fernando ao lado do Francisco Nogueira para trazer as ações, né? Momento aí de campanha e de muitas ações desenvolvidas pelo Lar São Domingos. É isso, Fernando. Ótima semana para você, para o Chico e para o nosso entrevistado. Um abraço, Videlã, bom dia, boa semana para todo mundo, um bom mês de maio, um excelente para todos nós da nossa equipe, para você que nos assiste, o nosso abraço. Exatamente, em meio à pandemia, a todas essas tristezas que estamos enfrentando, as dificuldades, como estão as entidades assistenciais, aquelas que prestam atenção à saúde, principalmente para os mais carentes, a solidariedade, estou me referindo também, dentre outras, ao Lar São Domingos. Estou aqui com o Dr. Ricardo Santos, que é o presidente da entidade, e nos fala sobre toda essa programação que não para, mesmo com as dificuldades. Vamos saber como é que está o Lar São Domingos diante de todas essas situações. Uma honra rever o amigo, um abraço, bom dia. Um abraço a todos que nos assistem. O Lar São Domingos é essa instituição, não é, admirada, respeitada, muito querida pelo povo alagoano e que assiste cerca de 400 crianças e 200 famílias em situação de risco. Evidentemente, como todos, né, do nosso país, estamos atravessando um momento muito difícil que já se arrasta por mais de um ano com essa pandemia, né, causando profundas limitações às pessoas, dificuldades financeiras, desempregos, e com isso vai junto à arrecadação as doações que o Lar São Domingos recebe para as suas manutenções. Mas nem por isso temos deixado de ter recebido a atenção da sociedade alagoana, principalmente num momento tão difícil, né? Nós estamos, ao longo desse tempo, com a maior parte desse tempo, as crianças ficaram afastadas do ambiente do Lar São Domingos, assim como as famílias, sendo atendidas apenas assim através de determinadas campanhas, determinados movimentos que nós fazemos permanentemente, como doação de cestas básicas, doação de kits, de material de prevenção contra a Covid, e também mantemos um programa à semelhança das escolas de atendimento às crianças online, através das nossas professoras, da nossa coordenadoria pedagógica. Mas a dificuldade é enorme, com uma queda brutal, né, da nossa arrecadação, e nós ainda estamos assim muito apreensivos com o futuro, né? E o que nós somos muito gratos é a atenção, a assistência que a sociedade alagoana continua prestando à nossa instituição. Graças a Deus, esse espírito de solidariedade tem ajudado muito a atravessar essa fase, mas também tem um ponto importante aí dentro dos programas do governo, principalmente, que é a nota fiscal cidadã aqui em Alagoas. Até que ponto o Lar São Domingos é beneficiado e tem, nesse momento de dificuldade, recebido essa ajuda, esse auxílio? Então, nós somos muito gratos a esse programa Nota Fiscal Cidadã, que é uma iniciativa assim das mais felizes, é um tipo de programa que beneficia o Estado, beneficia a sociedade, beneficia as instituições. Nós temos tido a grande alegria de ser sorteado várias vezes, e esses valores servem para realizarmos uma série de trabalhos dentro do Lar São Domingos que não seria possível sem esse recurso, como a manutenção, a compra de equipamentos, a manutenção de rede elétrica, rede hidráulica, construção de banheiros. Construímos até um elevador no Lar São Domingos, que era uma exigência até dos bombeiros por conta do pânico e do incêndio. A nossa instituição, com 100 anos, ainda não tinha um elevador. Nós conseguimos, através do Nota Fiscal Cidadã, pintura do nosso ginásio, a manutenção do nosso refeitório. Então, uma série de valores. Então, você que é um cidadão consciente, adira a esse programa Nota Fiscal Cidadã, se inscreva no site da Cefaz e escolha uma instituição para você beneficiar, e você vai também concorrer a prêmios. Todas as vezes que tem um sorteio,
toda a sociedade pode ser premiada, aqueles que estão inscritos. Então, exija o seu CPF na nota e, com isso, você vai beneficiar uma instituição e poderá se beneficiar e está beneficiando o nosso Estado. É uma atitude realmente cidadã. Estamos no mês de maio, meados do ano de 2021 já está aí. Como é que o Lar São Domingos está se programando doravante até o final do ano em termos de participação da comunidade, de estimular para continuar participando dessas campanhas para manter o Lar São Domingos? Então, nós periodicamente, praticamente a cada um mês, 2 meses no máximo, nós fazemos uma grande distribuição de cestas básicas a cerca de 200 famílias. Então, esta é uma campanha permanente. Nós aceitamos doações de gêneros alimentícios, do arroz, do feijão, do açúcar, do fubá, do leite em pó, que pode ser encaminhados à nossa recepção, que funciona 24 horas por dia, de domingo a domingo. Estão lá recebendo as doações, como também as pessoas podem doar, fazer doações financeiras através da conta 126.000 dígito 6 do Banco do Brasil, ou pelo Pix, né? O Pix que é mais fácil, porque é só colocar financeiro@laçãodomingos, financeiro@laçãodomingos.com.br, e você faz a sua doação e identifica lá para as campanhas do Lar São Domingos, né? Então isso aí será muito útil. Para a gente concluir, convoque a todos, lembre a todos os canais de informação, fique à vontade. Então, você pode obter informações pelo telefone 21 21 1300. Então, 21 21 1300. Você pode também entrar no site do Lar São Domingos, né? laçãodomingos.com.br. Você vai lá ver todas as informações. Temos também o Instagram, que você pode adentrar, botar lá Lar São Domingos, e lá você vai localizar tudo que acontece lá no nosso ambiente. Então, repito, continuamos com nossas campanhas de arrecadação de gêneros alimentícios e também com a campanha Adote este Lar, que recebe doações financeiras pela conta do Banco do Brasil, a conta 126.000 dígito 6, né? E também pelo Pix, financeiro@laçãodomingos.com.br. Então vai aqui a nossa gratidão em nome da diretoria, mas principalmente em nome de todos aqueles que são assistidos do Lar São Domingos e que estão vivendo um momento atual de grande necessidade. Adote esse lar. É o Lar São Domingos, mais que centenário, e aí esperando por você com essa participação. Visite, conheça a instituição, o distanciamento, todas essas regras impostas pela Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, mas não deixe de praticar esse ato de solidariedade, principalmente para manter essa importante instituição. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da Organização, Ardon de Melo, o canal 525 NET, claro. E a gente segue com Videla Araújo no TV Mar News. Muito importante, né? Cada um fazer o seu papel solidário, o papel para poder ajudar essa instituição centenária que é o Lar São Domingos, que presta serviços para as comunidades carentes ao longo aí de uma década, né? Aliás, de um centenário já, né? Já passamos de 100 anos, então existe todo um trabalho sendo feito e precisa, acima de tudo, da participação de todos nós dentro dessa ideia de doação e de ajudar ao próximo. Por falar em ajuda ao próximo, nós vamos falar também sobre doença celíaca aqui no programa, né? Você sabe o que significa isso? Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, 1% da população mundial tem esses dados que são atualizados frequentemente. Mas aqui no Brasil não existem números exatos de pessoas que sofrem com a doença. Nós vamos conversar a respeito desse assunto com a Marta Braga, ela que é médica gastroenterologista e vai nos explicar. Doutora Marta, obrigado, inclusive, por ter atendido a solicitação da nossa produção e marcar presença aqui no estúdio. O que é a doença celíaca? Bom dia. Bom dia, telespectador. A doença celíaca é uma doença crônica, sistêmica e autoimune. Ela acontece quando as pessoas geneticamente suscetíveis ao glúten entram em contato com ele. E o glúten é o centeio, a cevada e o malte. Significa que cerveja, por exemplo, pode também trazer prejuízos para as pessoas, né? Que tem. O glúten, necessariamente, ele pode matar uma pessoa através... Uma pessoa que tem a tendência, que seja proposta a ter a doença, doutora?
digo assim, matar. Isso pode acontecer mais, digamos, com a alergia. Certo. Que é também outro fator diferente da doença autoimune. Mas a doença celíaca, digamos, indiretamente poderia matar quando a pessoa é celíaca não tratada, que possa evoluir para as complicações. Sim. Como, por exemplo, o câncer de colo, o câncer gástrico, o linfoma, aí nesse tipo pode matar, se o paciente celíaco não for tratado. Mês de maio é o mês da conscientização, né? Como a senhora tem acompanhado esse crescimento diante de pouquíssimas informações que nós tínhamos há um tempo atrás e agora campanhas sendo feitas para poder mostrar esse crescente número de pessoas diagnosticadas com a doença e o que a população precisa fazer para mudar alguns comportamentos, por exemplo, doutora? Muito boa pergunta. Eu venho levantando esta bandeira, que é nosso lema neste Maio Verde. Vamos levantar esta bandeira em prol da população celíaca. Eu chamaria a atenção sobre a pesquisa mesmo a doença celíaca, porque na realidade temos avanços sobre a doença celíaca, mas os pacientes que não são diagnosticados ainda tem uma parcela muito importante. É como o iceberg que a gente compara. O iceberg celíaco, aquela parte que está acima da linha d'água, são os pacientes diagnosticados. E aquela parte que está abaixo da linha d'água são os pacientes celíacos não diagnosticados. Sim. E é isto que estamos buscando: diagnosticar mais, tratar mais, apoiar mais os pacientes. Porque muitos dos celíacos não têm sintomas. Eles apenas têm a doença, mas não sentem sintomas, ou têm sintomas bem leves. Então, eles não investigam ou não é investigado. Então, é isso que a gente busca. Por exemplo, se um paciente celíaco tem um parente de primeiro grau, celíaco, mãe, irmão, pai, então, mesmo sendo assintomático, sintoma nenhum, não deixe de investigar, porque 10 a 15% dos pacientes de primeiro grau têm doença celíaca e nem pode nem saber, porque não tem o sintoma. Então, tem o paciente de primeiro grau com doença celíaca, também tem que ser investigado. Agora, doutora, falando desses sintomas, quais são os sintomas precisa ficar atenta, que precisa observar, caso passe a ter algum tipo de reação e possa ter disposição a ter a doença? Há muitos sintomas, tanto os gastrointestinais como os extraintestinais. Falando sobre os sintomas intestinais, tem a diarreia, a constipação intestinal, o desconforto e a distensão abdominal, a dor abdominal, aftas. Aftas, eu já diagnostiquei alguns pacientes só simplesmente com a presença de aftas recorrentes. Então, as extraintestinais, podemos ter as neurológicas, cefaleia, depressão, irritabilidade, ansiedade, as dermatológicas, que também tem psoríase, a dermatite herpetiforme, que tem uma relação muito grande com a doença celíaca, até a dermatite atópica, prurido, que é a coceira do couro cabeludo, queda de cabelo. Então, é um arsenal de sintomas que a gente tem que ficar atento, fora os pacientes que não têm sintomas ou sintomas. Agora, a respeito do diagnóstico, como é feito esse diagnóstico? O paciente passa por exames, é um procedimento por gastro normal, que acusa essa disposição para a doença? Como é que o diagnóstico ele é definido de que o paciente tem ou não tem doença? Boa pergunta. Inicialmente, pela manifestação clínica do paciente. Nós médicos, principalmente nós gastroenterologistas, temos que estarmos atentos aos sintomas. Por exemplo, chega um paciente referindo que tem dor recorrente que não melhora, mesmo com medicação, paciente que tem aquela distensão importante. Então, a gente vai em busca desses sintomas. Quando a gente tem aquela
refeição, então a gente solicita os exames. Os anticorpos, principalmente os anticorpos antitransglutaminase IgA e o endomísio IgA, mas o padrão ouro para diagnóstico é realmente a endoscopia, e nesta endoscopia digestiva realizamos as biópsias no duodeno, que tem que ser biópsias realmente bem direcionadas, não pode ser só um fragmento, a gente tira no mínimo 6 fragmentos, então encaminha para o histopatológico e no histopatológico determina se aquele paciente é detentor ou não desta doença. Dificuldade enorme para quem já tem a doença, quem já foi diagnosticado como uma pessoa que tenha um grau, inclusive, de preocupação nessas questões de doença celíaca, para poder ter uma vida normal, ir para um estabelecimento, encontrar uma comida sem aquele... sem glúten, por exemplo, para não levar em risco esse problema que ele tem. Ainda existe muita dificuldade nesse sentido, doutora? Está melhorando, mas ainda há realmente muita dificuldade, porque observamos que nos estabelecimentos como restaurantes e lanchonetes, mas alguns funcionários não são informados, nem são orientados quanto a esta doença. Os pacientes, claro, que têm doença celíaca, não podem ter a contaminação cruzada, por exemplo, com um alimento que é feito no ambiente dos outros alimentos, com trigo, com centeio, com cevada. Então, não pode, tem que ser um local feito cuidadosamente à parte, porque se não for dessa maneira cuidadosa, os pacientes vão desenvolver a contaminação cruzada, que é como se ele estivesse se alimentando com o glúten realmente. Aí desenvolvem os sintomas indesejáveis de dor, de diarreia. Então, eu gostaria de chamar a atenção da indústria, das lanchonetes, dos restaurantes, para que orientem seus funcionários quanto esta entidade tão importante que abrange tantas pessoas quanto é a doença celíaca. Certo. Doutora, quero agradecer a sua participação, doutora Marta. Gostaria que a senhora falasse a última fala sobre esse e-book que está sendo criado para trazer dicas, desvendar os mistérios da doença celíaca. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no estúdio. E conte sempre conosco da TV para trazer tantos temas relevantes para a sociedade como esse que nós estamos discutindo nesta segunda-feira. Muito obrigada. Estamos elaborando um e-book com as dúvidas mais frequentes dos nossos pacientes, importantes desmistificação de mitos. Então, eu fico muito feliz em poder contribuir com a realização desse e-book que eu estou fazendo com muito carinho, com muito amor, para servir a esta população tão querida que é a população dos celíacos. Conversamos aqui no estúdio com a gastroenterologista doutora Marta Braga sobre doença celíaca. Depois da participação dela aqui conosco, nós vamos a um rápido intervalo. Na volta, o TV Mar News vai trazer muitos outros assuntos ainda hoje. Segunda-feira começando e tem muitas coisas ainda na sequência do programa. Voltamos já.